Uhul! Então sejam muito bem-vindos na nossa jornada de 14 dias para realmente saber quais são essas leis e como elas regem a nossa vida, né? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que a primeira lei é a potencialidade pura. O que é essa potencialidade pura? É a nossa conexão mais, digamos assim, com o universo, né? É aquilo deixa eu achar a palavra certa, que significa realmente quem você é. Porque muitas vezes a pessoa não sabe quem ela não sabe, lembra da nossa pirâmide aqui, da nossa crença de identidade. Porque depois, se eu sei quem eu sei o que eu sou capaz e o que eu tenho, né, de merecimento, e as pessoas não sabem realmente quem elas são. Então, eu vou tirar aqui os comentários, depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então, o que acontece? Eu quero que vocês foquem aqui, eu quero que vocês tenham um caderninho, hein? Porque é importante anotar isso, depois não vai dizer que não sabe o que eu falei, né? Então, o que acontece com essa primeira lei, né? A pessoa, ela pode vir para o mundo para fazer um monte de coisa, ela tem o potencial para fazer, mas de repente ela não está fazendo, né? Você já deve ter conhecido pessoas que teriam condições de fazer milhões de coisas, mas elas não conseguem fazer, porque elas não sabem que elas são capazes de fazer aquilo, elas não se conhecem. Por isso que o autoconhecimento é o primeiro passo para você conquistar qualquer coisa do mundo. Por quê? Porque se eu me conheço, eu sei meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu sei aonde eu tenho que melhorar, eu sei o que eu tenho que desenvolver, e aí eu vou em busca disso. Se eu não sei, se eu estou olhando a vida de acordo com os olhos, ou com a lente, né, do que as pessoas me falaram, do que o universo fez, o que acontece? Eu acabo me desconectando com a minha essência. Então eu não consigo ser a minha potencialidade na essência mesmo, eu não consigo ser tudo que eu poderia ser. Um exemplo é um bebê, ele veio ao mundo, ele é a potencialidade máxima. Porque naquele momento que ele nasceu, ninguém falou que ele não poderia alguma coisa, e daí ele começa a aprender a andar, começa a falar, e ele tá indo pra vida com tudo. Ele não está preocupado se ele tá errando, se ele tá certo ou errado quando ele fala. Ele tá vivendo, e é assim que a gente deveria viver, como um bebê. A gente tem que fazer as coisas sem ficar com medo do julgamento. Mas o que acontece? A gente acaba, né, sendo, na verdade, influenciada pelo meio externo. E por isso que muitas vezes a gente deixa e abandona muitos dos nossos sonhos, porque na infância, em algum momento, a gente acabou sendo julgado, criticado, e isso não foi bem digerido, não foi bem trabalhado internamente, e eu acabo validando, né, aquilo que o outro falou como sendo uma verdade absoluta. Então, primeira coisa, né, você tem que saber quem você é, né? Quem você é? Como que você se descreveria? Você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, então tem que olhar para dentro, tem que realmente passar pelo processo de autoconhecimento, porque a gente tem que passar por essa pirâmide. A base sempre vai ser o ser, né? Quando a gente não sabe quem a gente veste uma máscara e vai pra vida e começa a acreditar que a gente é aquela máscara. Então todo mundo não todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas estão vivendo assim. Elas começam a acreditar que elas são aquilo que elas mostram. Então elas não querem errar, então elas começam a esconder as falhas, começam a dar desculpa para as coisas. Por que você acha que as pessoas mentem? Porque elas não querem mostrar fragilidade, elas não querem mostrar que elas não conseguem completar alguma coisa. Então, por isso que a gente acaba mentindo. A gente também se coloca para baixo quando a gente se compara. Porque se eu não sei quem eu sou, e aí eu olho alguma coisa que eu desejo, e aí eu fico, né, com aquela coisa assim, mas eu não vou conseguir. Porque, né, eu não sou igual àquela pessoa, eu não tenho o que ela tem. E aí a pessoa tá colocando já um empecilho. Então, para eu ter que ter sucesso, para eu expressar a potencialidade máxima, eu não posso me comparar com o outro. Eu não posso desejar o que o outro quer. Quer dizer, eu posso desejar algo semelhante, ou o mesmo carro, o mesmo casa, alguma coisa parecida, mas, né, eu posso conquistar. Mas quando eu me comparo, eu já tô tirando de mim a possibilidade de eu realizar alguma coisa, tá?
Então, a gente tem um radar interno, né? Eu sempre falo isso, é o nosso GPS. A gente já veio pronto, a gente veio com tudo aquilo que a gente precisa. Só que, de alguma forma, a gente acaba se perdendo. Eu tô olhando aqui, gente, porque olha só, olha o que eu tenho que passar pra vocês. Isso aqui é só dessa jornada aqui, dessa primeira lei, né? Eu fiz a lição de casa, né? Tem muita coisa aqui pra passar. Eu tô dando pra ver se eu não esqueço nada, né? Então, a gente não foi criado para suprir a demanda do outro. Então, por isso que as pessoas, quando começam a olhar para dentro e começar a se conectar com o interior, olha que legal, elas começam a ser insuportáveis. E aí eu quero te perguntar, você sabe o que é ser insuportável? Insuportável é quando você não... A pessoa que está dizendo isso, ela não suporta mais a forma como você se comporta, ou seja, você não cabe mais dentro do medo, você não é mais manipulado, você não faz o que ela quer, por isso que ela acha que você está insuportável. Quando você começa a cuidar da sua saúde, quando você começa a emagrecer, quando você começa a se sentir poderosa, se sentir com a autoestima lá em cima, o que as pessoas falam? Ai, você está insuportável, nossa, agora só fala disso, só pensa nisso. Porque você está vivendo a sua vida, você está fazendo exatamente aquilo que você quer. E as pessoas começam a olhar e falar assim, putz, né, não dou conta disso, porque você não tá mais fazendo o que eu quero, não tá sendo quem eu posso manipular ou julgar ou falar qualquer coisa. E isso é muito rico. Então imagina um bebê, né, um bebê quando ele é... Eu lembro meu filho quando ele tinha acho que ele tinha uns 3, 4 meses, ele já tinha 7, 8 quilos, ele era muito pesadão, ele é bem forte, né? E aí eu lembro que eu fui dar uma volta com ele no bairro, no colo, e assim, eu lembro que eu fiquei acho que uns 30 minutos caminhando com ele e meu braço começou a pesar, ou seja, ele ficou insuportável de carregar, ou seja, não podia suportar. Então, esse é o insuportável, é quando você não consegue suportar alguma coisa. Então, por exemplo, depois ele começou a andar no carrinho, aí depois o carrinho também, né, o bebê cresce, e aí ele vai começa a andar e tal, e aí depois... eu não conseguia mais pegar ele, né? Porque ele tem 1,90 m, imagina. Eu agora não consigo pegar mesmo, né? Mas desde os 9 anos, não, acho que antes, 7 anos eu já não conseguia pegar ele. Porque além de ser pesado, ele era muito grande. Então isso é um insuportável, eu não conseguia suportar o peso dele. Então quando a pessoa falar isso pra você, ou quando ela começa a te criticar, é porque você deixou de ser aquilo que ela esperava. Porque a gente não deve ser o que o outro espera. Assim como a gente não deve esperar que o outro seja aquilo que a gente quer. Viver a potencialidade pura é você ser quem você é, quem você quer ser ou quem você pode ser, mas nunca dependendo da demanda dos outros. E isso é maravilhoso, né? Então, muitas pessoas elas acabam vestindo essa máscara e elas começam a acreditar, né, nessa imagem que ela passa para a sociedade. Só que no íntimo, ela se sente a impostora. Então, quando de repente chega alguma coisa para ela fazer, às vezes no trabalho, e ela começa a achar assim, ai, eu tenho medo, né? Eu tenho medo que descubram que eu não sou tão boa, eu tenho medo que eu não consiga cumprir com aquele compromisso, eu tenho medo. Então, a pessoa, ela não entende que ela é muito maior que aquilo, que ela não precisa parecer algo, né? Ou ter algo, né, que ela pode ser ela mesma. Então, muitas vezes, você fica dominado pelo ego. E o ego, ele tem uma orientação externa, ou seja, você precisa ter, ou você precisa parecer ser, e não ser de verdade. Então, o que a gente tem trabalhado aqui no Mente Magra sempre é você ser alguma coisa, ser você. Ser você na essência. E o ego, e quando ele domina, o que acontece? Você precisa ter um celular bom, você tem que ter um relacionamento, você tem que mostrar para a sociedade que você é isso, aquilo. Por quê? Porque você não consegue saber quem você é, ou você não consegue se ver. Então você precisa ter coisas. Só que quando você perde essas coisas, você se sente menor. Você se sente inferior. Se você não tiver uma casa grande, se você não tiver um carro incrível, né? Você se importa com o julgamento dos outros. Você se importa com o que realmente os outros vão pensar. Ai, se eu sair do meu casamento, o que os outros vão pensar? O que a sociedade vai pensar? O que minha mãe, meus pais vão pensar? O que meus filhos vão pensar de mim?
porque você tá, né, orientado para fora. Você tá preocupado com o que as pessoas vão dizer se você não tiver aquilo, aquele status, né? Não tiver aquele bem material. Eu lembro quando eu me separei, né? E na verdade, não só eu, né, meus amigos, né, tinham muito dinheiro e tal, e na época eu morava numa casa gigante, enfim, e as pessoas, a primeira coisa que me cobraram, né, falaram assim, e agora, como que vai ser, como assim você vai largar a sua casa, você vai morar onde, o que vai acontecer com você, você não trabalha, né, e eu falei assim, cara, não importa, porque eu tava buscando a minha identidade, porque eu tinha me perdido nisso, né? E aí, por um tempo, aquilo me bastava, mas só que chegou uma hora que ter as coisas, ou ter bens materiais, realmente não te traz a felicidade nesse sentido. Claro, você tem conforto, você não precisa se preocupar com nada, mas quando você tem isso e sabendo quem você é uma coisa. Agora, quando você tem isso, mas não tem o sentido aqui dentro, o que acontece? Mesma coisa vocês, se vocês acham que ter o corpo dos sonhos sem trabalhar a identidade de vocês, vai chegar lá, vocês vão conquistar aquilo e vocês vão ver que não valeu a pena, que todo o sacrifício, toda a dificuldade que você teve não compensou, porque aquele vazio, aquela sensação de que, nossa, eu me esforcei tanto, pra quê? Eu ainda não tô me sentindo feliz, eu não tô me sentindo completa, eu não tô me sentindo realizada, porque faltou o ser. E que é o que a gente vem trabalhando, né? O ser, né? Porque aqui, ó, quando a gente tá dominada pelo ego, né? A gente só tá preocupada em parecer ser alguma coisa ou ter. Então eu pareço, né, que sou feliz, eu pareço que eu tenho sucesso, eu pareço que eu tenho isso, aquilo, mas, né, eu preciso ter coisas, eu preciso validar isso através de bens materiais ou de status. E aí eu não sou, né? Eu não sou, porque quando você entende essa essência do ser, você não precisa ter mais nada, você não precisa, claro, a gente quer ter, né? Eu não tô dizendo que você tem que abrir mão de ter as coisas que você quer, não é isso. Você pode e deve buscar realizar todos os seus sonhos materiais e de qualquer coisa que você queira da sua vida. Relacionamento, saúde, bem-estar, morar onde você quer, ter os bens que você quer, mas você tem que trabalhar a sua identidade. Porque quando você conquistar tudo, você vai estar pleno. Mas se você não conquistar, você também tem que já ser feliz, independente do que você conquistou ou não, independente do relacionamento que você tem ou não, independente de qualquer coisa, você tem que estar daquele jeito, porque você já é essa essência. Por isso que eu falo pra vocês, vocês querem emagrecer? Então seja magra. Magra na essência, magra no ser, no sentimento. Porque quando você chegar lá, vai ser uma consequência de quem você já é, não você buscar ser. Por que as pessoas que fazem bariátrica acabam engordando novamente? Porque elas não são, né? Não são pessoas magras no sentido da mente, do sentimento, né? Elas só querem uma solução mágica que acabe com aquilo, porque não querem trabalhar as questões reais e acabam, na verdade, se enganando. E aí depois o corpo, ele vai reagir, ele vai responder ao quem você é. Por isso que para você ser magra, você é ser magra, né? Não estar magra. Estar magra é quando você sacrifício lá. Você faz dieta, você emagrece, você está magra. Mas o ser você sempre vai ser magra, porque você conquista isso pelo seu estado de ser. Espero que esteja claro, né? Porque eu sei que às vezes eu dou umas viajadas aqui, né, meninas? Bom, o ego quer sempre validar por coisas externas, como eu já falei. Então, o ego sempre fala, eu preciso ter isso para as pessoas me respeitarem. Eu preciso estar naquele relacionamento para eu ser aceita. Mas quando eu perco isso, eu me perco também. Por quê? Porque quando você está sendo dominado pelo ego, você tem medo, você tem insegurança, você precisa de aprovação o tempo todo, você precisa da validação do outro, né? E você não sabe lidar com as suas próprias escolhas, você não sabe viver independente do que os outros vão pensar, da validação dos outros. Porque isso parece que é algo que... Como assim? Se eu fizer isso, se eu fizer o que eu realmente quero, as pessoas vão falar mal, vão falar alguma coisa, eu não consigo. Daí você acaba recuando nos seus objetivos. Eu vou abrir os comentários para vocês perguntarem caso tenham alguma dúvida, tá, meninas? Vamos lá. Então, você não é o seu ego.
Você é a sua essência, né? A potencialidade pura. Só que às vezes você mascara isso através do seu ego. É como se o seu ego, ele sufocasse o seu verdadeiro eu. E aí você fica sem saber o que fazer, né? Então, você não deveria ser baseado no medo, né? O que acontece quando você é orientado pelo lado interno, pelo seu eu, né? Ele ativa os seus superpoderes, ele ativa a sua essência, ele ativa a sua potencialidade máxima. Então você começa a viver e se conectar com o todo. Porque o universo, ele é mágico. O universo, ele te dá tudo aquilo que você precisa. Só que se eu tô com medo, eu bloqueio essa conexão divina de receber do universo as coisas. Muitas pessoas estão na igreja e assim, eu não é criticar, só vou dizer uma coisa que é o que eu observo. Muitas pessoas estão na igreja e elas pregam, né, da boca para fora coisas, só que elas não sentem, elas não fazem e não sentem aquilo. Então o que acontece? Elas não têm os resultados que elas gostariam. Então elas ficam dizendo, é porque Deus não quer, é porque não chegou a hora. Então eu vou falar hoje o que você precisa fazer para você se conectar verdadeiramente com essa essência, se você realmente tá na igreja, ou não precisa estar, né? Porque não tem nada a ver com igreja isso, né? Isso é uma lei universal, independente do que você acredita ou não, ela está operando na sua vida, mas você vai ver como vai fazer sentido. E aí eu quero que você se observe e veja se as coisas que eu vou falar você tem feito, né? E talvez seja isso que esteja impedindo de você de conquistar exatamente aquilo que você deseja. Às vezes as coisas até chegam para você, mas com muito sacrifício, ou demora muito para chegar, porque tem essas questões que às vezes você não se dá conta que você está fazendo, e é isso que está impedindo você de realizar. Deixa eu ver aqui, virar a folha, tem muita coisa aqui para ver se eu não esqueci nada, né? Então é muito importante você entender que você é completo dentro de você, né? Eu gosto de falar isso porque eu acho tão mágico. A gente vem completo para esse mundo, com todos os recursos internos pra gente conquistar tudo que a gente quer, né? Só que o ego, quando a gente tá numa identidade, num papel, ou seja, a gente tá mascarando o nosso verdadeiro eu, e a gente tá vivendo uma pessoa que a gente não é, que é através do ego, a gente tá no caminho distante da potencialidade pura, ou seja, ele é muito diferente disso. Imagina uma semente, então. Eu vou dar esse exemplo que acho que fica mais claro. Uma semente, ela precisa morrer para ela virar uma árvore e frutos, né? Ela precisa realmente ser quem ela é. A semente, ela veio com o objetivo de dar frutos, né? Então, se ela não viver aquilo, se ela não for plantada, se ela não estiver no solo, ela não tem como ser ela. Essa é a potencialidade pura dela, a essência. Ser uma árvore. Mas se alguém não colocar na terra, se alguém não adubar, se alguém não fizer o que tiver que fazer, ela vai morrer e não vai ser a potencialidade pura dela total. Então você tem que entender isso. Você tem que ter consciência do seu corpo, da sua mente, entender que você é fonte. Ou seja, o mundo inteiro está dentro de mim. Eu não preciso nada externo. Eu não preciso ter uma roupa melhor, eu não preciso ter joias, eu não preciso nada. Eu tenho tudo, eu sou tudo. Tudo está dentro de mim. Isso eu acho que é a coisa mais linda do mundo, né? Porque eu estou dentro, né, do universo, o universo está em mim, e Deus está em mim, Deus está no universo, e tudo... Ai, meu Deus, é uma coisa louca, mas é uma coisa só, é uma coisa única. E isso significa exatamente eu sou o eu sou. O eu sou divindade, eu sou pureza, eu sou alegria. Lembra daquela daquela escala de energia, né? Se você entende que você faz parte do universo e que para atrair coisas você tem que estar feliz, então você tem que sempre se agradar, se amar, se respeitar e não viver para agradar os outros, para ser, né, capacho dos outros ou para atender as necessidades dos outros, né? E aí eu vou falar agora para vocês o que vocês precisam para potencializar, né, ou para acessar a potencialidade pura de vocês, a essência de vocês, quem vocês realmente são. Porque o que acontece? Muitas de vocês estão o tempo todo em função de alguma coisa, estão na correria, né?
tem metas, tem coisa e acha que tem que ficar correndo o tempo todo. E na verdade é muito simples. Você primeiro precisa silenciar. Esperava por essa? Mas o que é silenciar? Ai meu Deus, André, agora você ferrou, né? O que é silenciar? É ficar quietinha. Exatamente isso. É falar nada. É um momento de silêncio. Silenciar é você se escutar. Tem gente que fica aterrorizada com a possibilidade de não estar o tempo todo com outras pessoas. Silenciar é você fechar a boca. Silenciar é você dar para você realmente esse momento de silêncio, onde existem até terapias, né? Terapias não, aqueles. Quando a gente vai para um spa, não é spa, oh meu Deus, retiro, tem até retiros, né? Tem tratamentos que fazem meditações, onde um deles é silenciar, ou seja, ficar em silêncio absoluto. Então eles tem até programas de 5 dias, 3 dias, 1 dia, enfim, tem vários dias onde você fica quietinha num lugar, né? E aí até as pessoas que vão te alimentar, vão te dar as coisas, você fica afastado e você não fala com ninguém, e você silencia. E muita gente tem dificuldade de fazer isso, né? De ter aquele momento só com você. E silenciar não é silenciar vendo televisão, silenciar não é vendo o celular, silenciar não é lendo, silenciar é nada. É contemplar, é tipo ficar quieta, ficar não fazendo nada. Isso é silenciar. É você ouvir os seus pensamentos e entender que os seus pensamentos não são você. É você separar o lixo que as pessoas tentaram jogar em você. É você... Isso é mais louco, né? Porque o silenciar é você separar realmente aquele pensamento que te destrói daquele pensamento que é a fonte, que é a conexão, que é a sua inspiração, que é a sua intuição. Só que eu só consigo ouvir isso quando eu silencio. E ontem eu fiz um videozinho quando eu tava no parque, né? E foi exatamente para isso, para me conectar com a natureza, para eu silenciar. Depois do vídeo, eu corri um pouquinho, mas depois eu fiquei só quieta, olhando pro céu. Logo depois já escureceu, né? Mas eu fiquei ali, quietinha, não mexendo no celular, não falando com ninguém, não, só simplesmente observando os meus pensamentos e principalmente o sentimento, aquilo que está no seu coração. Então silenciar é você, sim, é quase uma meditação. E aí tem a questão da meditação, né? Essa meditação, ela também é a segunda, deixa eu colocar aqui, né? Também é uma das coisas, né? O meditar vem na sequência, né? Que é você realmente conseguir... A meditação, ela te conecta diretamente. Por quê? Porque lembra que eu falo sempre, né? As ondas elétricas, o tempo todo a gente tá ali com as ondas da nossa mente, né? Porque o nosso cérebro, ele precisa estar fazendo a nossa função no nosso corpo o tempo inteiro. Então o cérebro não descansa, mas a meditação é o único jeito de fazer essa higiene mental. A meditação é o único jeito de realmente você baixar as ondas elétricas da tua mente. Então, para você se ouvir, você precisa meditar, porque você entra num estado, você vai nas camadas alfa, beta, né? E você vai conseguindo realmente entender os sinais. Os sinais, eles estão acontecendo o tempo todo. Só que se você está numa loucura a vida toda, correndo atrás das coisas, achando que tem que estar resolvendo tudo o tempo todo, achando que tem que abraçar o mundo e resolver o problema dos outros, sendo que os outros é que tem que resolver os problemas deles, você acaba não tendo tempo, não tendo capacidade, não tendo energia para você silenciar. Então, o exercício, né, que eu posso dizer é silencie. Fique pelo menos 1 hora em silêncio. E não dando opinião, não falando com outras pessoas, não olhando o celular, não vendo televisão, não escutando rádio, não vendo vídeo, não escutando música, não, nada. Silenciar, contemplar e meditar, tá?
Outra coisa que vai te ajudar também a estar conectada com essa potencialidade pura. Deixa eu achar aqui que agora... Ixi, que aqui não deu um chabu aqui. Ouvir sua voz interior, que é a sequência, né? Porque o que acontece? Muita gente tem dificuldade de saber qual é a voz interior. André, como assim? O que é essa voz interior? O que significa isso, né? É que assim, a gente tem tipo uma intuição, né? Então toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente quer fazer uma coisa, vai vir uma voz que vai dizer, isso não é pra você. Você vai fazer isso mesmo? Porque lembra, a mente ela não te dá respostas, ela só faz perguntas. Então a mente tá sempre te questionando. Você vai fazer isso? Isso já fez outra vez e deu errado. Você vai tentar emagrecer de novo? Mas você já tentou tantas vezes. Não vai dar certo, desiste. Mas você vai procurar aquele trabalho? Mas será que você tem as qualificações necessárias? Então essa voz, ela tá te sempre questionando. E é só uma voz, né? Ela só tá ali, é uma sabotadora. Ela só tá querendo perguntar pra você se você dá conta daquilo. Só que daí o que acontece? Às vezes você ouve essa voz. E aí você dá razão pra ela. E aí você diz, realmente, acho que eu não vou conseguir. Isso não é pra mim. Agora, se for o teu sábio, porque todos nós temos, né? O nosso sábio, ele vai dizer assim, não, vai lá. Dessa vez eu sei que você vai conseguir. Você vai até o final, você não vai desistir. Eu tô aqui com você. E aí você sabe também a resposta certa. Você sabe tudo o que você tem que fazer. Só que você às vezes duvida. E por isso que você acaba ouvindo a outra voz que deveria ser calada. Então por isso que ouvir sua voz interior é você distinguir aquela voz sabotadora que está tirando do seu objetivo, da voz que realmente é o seu sábio, que está te levando para o caminho certo, que está te ajudando mesmo, né? E agora eu vou falar da próxima coisa que você tem que fazer para você se conectar com a sua potencialidade pura e que talvez seja uma das coisas mais difíceis para você fazer, mais até do que silenciar. Estão preparadas? Gente, se vocês estão gostando, aperta o coraçãozinho lá e deixa até você para ver se vocês estão gostando. E também já compartilha, porque não vai ficar salvo aqui e a oportunidade das pessoas assistirem, né? Então vamos lá. Não julgar. Putz, e agora, né? O que é o julgar, né? Como assim, Andréia? Não julgar? Eu não julgo as pessoas. Não julga mesmo? Então vamos lá, eu vou voltar. Eu gosto de dar um exemplo mais prático, pessoas da igreja, né? O que as pessoas da igreja falam, né? Que aquelas pessoas estão erradas. As pessoas que são da igreja são as pessoas que mais julgam. Olha que incrível, né? Por quê? Porque elas estão dizendo que quem não é da igreja delas está errado. E o julgamento, ele considera a régua dele de medir é certo e errado. E para o universo não tem certo e errado. Então, se eu estou dizendo que o outro está errado, quer dizer que eu estou certa. Mas quem é você para dizer que você está certa? Por que a tua igreja é mais certa que a minha igreja? Por que o que eu faço, eu quero colocar cabelo, eu tenho que usar essa saia? Por que isso é o certo? Quem disse que é certo? O homem, né? Porque Deus não está preocupado com isso. Então, muitas vezes, você está julgando o outro e não sabe por que essa vida tá uma merda, né? Simples assim. Nossa, Andréia, mas como assim? É verdade. Então, julgar o outro não é só julgar, tipo, falar mal, alguma coisa assim. Não, julgar é qualquer coisa. Qualquer coisa que você diz que o outro não está fazendo de acordo com o que você acredita que é certo, você está julgando. Olha só, botou aquela roupa lá, nossa, que assanhada, tá com as pernas de fora. Nossa, eu não usaria isso. Inveja? Gente do céu. Então, o julgar é apontar o dedo sobre alguma coisa. Por que vocês, às vezes, ficam frustrados com o marido de vocês? Porque vocês queriam que ele estivesse fazendo aquilo que vocês querem. Ou seja, ele não pode ser quem ele quer ser, né? Então, vocês acham que ele tem que mudar. Mas o meu marido é isso, aquilo, você está julgando? O meu filho tinha que estar fazendo isso, aquilo, está julgando? Né? Aquele colega do trabalho que está fazendo coisa assim, você está julgando? Então, não julgar. A piriguete aqui, né, Eli? Exatamente, piriguete. Por que é piriguete? Quem disse que é piriguete? Com base no quê? É porque a minha forma de pensar sobre o mundo, a lente, né, que eu vejo o mundo, é de um jeito. Só que o outro tem o direito de viver conforme ele acredita que é certo para ele.
E aí eu tô simplesmente julgando. E aí eu não sei porque... mas eu faço tudo certo. Como que aquela pessoa que faz tudo errado, julgamento, aí consegue as coisas? Porque tá vivendo a potencialidade pura dela, né? Talvez tá seguindo as leis todas, né? E você tá julgando e você não sabe por que você não consegue as coisas que a outra pessoa que tem talvez menos inteligência que você, menos capacidade, menos isso, menos aquilo, ela consegue. Porque você se acha melhor. Por quê? Porque você tem o ego que tá falando isso, o ego que tá julgando. Então, para de se preocupar com o outro, para de olhar para fora e volte para dentro. Olhe para você. O que você tem que melhorar? Então, toda vez que você se incomoda com o que o outro está fazendo, isso é um ponto de melhoria para você ver o que você tem que melhorar em você. Aquilo que te incomoda no outro é para você olhar para você. Por que aquilo me incomoda? Por que aquela pessoa, do jeito que ela fala, do jeito que ela se veste, do jeito que o relacionamento que ela tem, sei lá, o estilo de vida dela me incomoda? Interessante, né? Então começa a se olhar. Agora, quando você admira o outro, né? Você não está julgando, você está vendo como igual, porque aquilo também é seu. Então, tudo aquilo que você vê de legal no outro é seu. Então, quando você julga o outro, você tem que começar a olhar, né? Ai, André, mas eu não sou assim, eu não sei o quê. Mas se você tá achando que o outro tá errado, ele tá usando uma roupa que você não usaria, tá chamando de piriguete, tá achando que é abusada, né? Por que te incomoda tanto? Será que é porque você gostaria também de estar fazendo isso, usando aquela roupa, tendo coragem, sendo autêntica, vivendo a sua vida de acordo com o que você quer? E talvez você se incomode com o outro porque o outro está vivendo como ele gostaria e você não? Já pensou nisso? Então começa a se perguntar, né? Por que te incomoda tanto? E aí vem a outra parte, que é conectar-se com a natureza, que foi também o que eu fiz ontem, né? Agora eu vou começar a voltar a correr. Conectar-se com a natureza, porque nós somos natureza, a gente veio da natureza, então a gente tem que estar conectada com ela. Eu sou uma pessoa que não sou muito de natureza, eu confesso, mas eu contemplo a coisa bonita, eu gosto das coisas bonitas, mas só que assim, eu sou uma pessoa urbana. E pra mim a minha natureza é no máximo um parque, uma praia, né? Eu gosto de momentos assim, né? E isso é muito bom, porque naquele momento que você tá ali, entregue, você tá curtindo, você tá se divertindo, o que acontece? Você tá feliz, você tá elevando a sua energia, você tá se conectando com o seu eu. Então, isso é muito rico. E eu conheço aqui, no grupo, aqui nas meninas MS, tem muita gente que mora na fazenda, mora no campo, né, tem casa. Então, aproveitar esse momento de ir para a natureza, de deitar no chão, de olhar para o sol, né, ou para o céu, ficar ali um momento refletindo, se ouvindo, se conectando, né, se percebendo, né, sendo grata, sendo inteira ali naquele momento. Você não precisa de mais nada. E isso é você estar na sua potencialidade pura e máxima e absoluta. Quando você realmente está conectada com a essência, com tudo, né? Deixa eu ver. Isso é se conectar com o divino. E aí não... Quer dizer, tem pessoas que têm crenças religiosas ou não, mas aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de divino, né? De Deus ou de algo maior que a sua compreensão. É se conectar com o teu Criador, é se conectar com algo que realmente faz parte de você, é a extensão de você. E isso é muito legal, porque se você entende que você é parte de algo divino, você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de julgamento. Porque se Deus fez você perfeito e já passou por todas as dificuldades com o filho dele para que você não passasse por isso, por que você cria resistência e fica sofrendo com coisas mundanas, né? E aí você acha que a vida tem que ser um esforço, que a vida tem que ser um sacrifício, que você tem que... eu tenho que fazer um monte. Na verdade, não. Você só precisa se conectar com a sua essência. E aí a gente vai falar das outras leis nos próximos dias. Viver essa verdade, viver de acordo com essa lei, porque essa lei, ela existe, ela opera na sua vida, você acreditando ou não, você fazendo algo para isso ou não, é igual a lei da gravidade.
Você querendo ou não, a gravidade vai chegar, vai fazer você cair tudo. Então o que você faz? Você faz exercício para cuidar, para minimizar, mas ela tá ali operando todos os dias. Então é entender que eu tenho a minha parte, né, a minha responsabilidade de fazer algo para melhorar a minha vida, mas a vida não precisa ser sofrimento. Porque se eu estou vivendo de acordo com a minha potencialidade pura e eu não estou julgando o outro, não estou criticando que o outro também pode viver de acordo com o que ele tem de potencialidade dele. E aí todo mundo seria feliz, harmonizado, tranquilo se todo mundo fizesse isso. Mas o que a gente faz? A gente não faz assim, né? A gente faz o contrário. A gente critica o outro, a gente julga o outro, a gente quer que o outro seja aquilo que a gente quer. Mas a gente também não quer que quando o outro fala alguma coisa, a gente não aceita, né? Porque ninguém tá vivendo a sua vida, a gente tá vivendo a vida dos outros, né? Então, quando eu falo pra vocês, se desconectem. Vocês estão lá seguindo mais de 100 pessoas. Ninguém consegue seguir 100 pessoas. Ninguém. Se você tá seguindo... Imagina, olha, vamos fazer um exercício aqui bem básico. Se vocês têm no Instagram, olha só, vocês têm lá... às vezes eu vejo que tem gente que tem seguindo 1000 pessoas. Tem gente que segue, sei lá, 2000 pessoas, 900 pessoas, 500 pessoas. Imagina se você usasse 1 minuto para olhar cada pessoa nos stories dela. 500 pessoas, 500 minutos. Imagina. Não, vamos pôr 250 minutos. Você gastaria umas 3 horas da sua vida só olhando a vida dos outros. Quanta energia você gasta pra fora? Então, sabe, desconecta de tudo. Só se conecte com aquilo que importa, onde você vai aprender, você vai crescer, vai se desenvolver. Sabe, para de querer olhar lá fora. Tá tudo aqui dentro. Tudo que você precisa tá aqui dentro de você. Deixa eu ver lá. A minha família ama criticar. Antes eu me incomodava. Hoje faço igual a cavalo em 7 de setembro. Tô cagando e andando. Ai, muito boa essa. Ai, Eli, essa foi ótima. Exatamente. Basicamente é isso. É você viver a sua vida de acordo com aquilo que você acredita. E realmente, se vocês olharem em volta, olharem as pessoas, elas estão criticando o tempo todo. Imagina se todo mundo parasse de criticar, como o mundo seria perfeito. E aí você começa a ver, né? É muito mágico isso. Porque o que acontece? Quando você sai dessa energia, você não consegue mais também estar muito próxima dessas pessoas. Você começa a se incomodar, sabe? Tipo, putz, não quero isso. Nossa, aí você meio que sente uma energia, sabe? Fica denso aquilo, sabe? É como se você pudesse pegar, né? Porque as pessoas estão falando tão mal, estão falando de qualquer coisa, estão falando de tudo, elas não silenciam, elas estão sempre falando, dando opinião de tudo. Tudo tem que ter opinião, tudo tem que dar, né, pitaco. Eu tenho que falar da política, eu tenho que falar do tempo, eu tenho que falar da economia, eu tenho que falar dos artistas, eu tenho que falar que o outro, o meu vizinho, da minha família... Gente, as pessoas estão falando o tempo inteiro, sabe? É como se eu não estivesse falando, aquilo fica um silêncio que incomoda, né? As pessoas ficam incomodadas se você de repente tá lá num ambiente e tá silêncio. Todo mundo se incomoda, as pessoas vão... Aí começa a falar do tempo, né? Ai, nossa, mas tá chovendo. Será que vai chover hoje? Por que não pode ficar quieto? Por que não pode estar no mesmo ambiente, sabe? Silêncio. Eu e meu filho aqui, a gente tá... Ele mora comigo, né? E assim, a gente às vezes passa horas sem se falar. Tipo, a gente se vê, mas não fala. Não precisa falar. É cultivar esse... Só estar perto já é suficiente. Só estar junto. A gente não precisa estar o tempo todo debatendo. Quando eu tava namorando, né, também a gente ficava momentos ali que antes eu ficava... Cada um fazendo suas coisas, eu ficava lendo, às vezes eu ficava junto com ele, né? Mas ali apreciando aquele momento. É contemplar a vida, é ficar de boa, né? Ó, libertador, parar de criticar. Nossa, é maravilhoso. Mas tem que ser de dentro pra fora, tem que ser do coração. Porque não adianta você não criticar falando verbalmente, mas tá pensando, né? Tem pessoa que, eu não critico, mas tá lá falando mal, né? Pensando mal. Aí não adianta, né? Tem que realmente ser do coração.
tem que não sentir, não se importar. Porque olha só, quando você para de se importar com o que o outro faz e ele tá vivendo a vida dele, o que acontece? Você começa a limpar, né, essa questão. Você não cria mais daquilo. Aquilo não faz parte da sua vida. Você não traz pra você, né? Então é muito legal quando você para de pensar. Você deixa o outro ser quem ele quer ser. E aí também você, vivendo dessa forma, você não permite que o outro dite as regras pra sua vida, né? Só sabe falar mal, tudo incomoda. E eu não entendo por quê. Porque as pessoas, elas não conhecem essas leis, elas não vivem de acordo com essas leis. Elas estão vivendo o que todo mundo faz, elas estão fazendo o que todo mundo faz. Aquela programação mental que vem se repetindo de ano após ano, vida após vida. Então, eu aprendo aquilo com os meus pais, com a minha família, com os meus criadores, as pessoas que eu me relacionei. Eu repito o comportamento. Por isso que eu falo, os hábitos é muito importante, você observar os seus hábitos. Por isso que tem o meu canal no YouTube, vai lá no link da bio que você vai ter lá mais de 300 e poucos hábitos, né? Agora já passou dos 400 hábitos. Porque você tem que... Eu só posso parar um comportamento quando eu tenho consciência dele. Se eu não me ligo nisso, se eu nunca parei para pensar sobre esse comportamento de julgamento ou de ficar falando o tempo todo, eu não vou parar. Eu não sabia, nem sabia que eu era assim. Eu nem sabia nem nunca me dei conta que eu reclamo o tempo todo ou que eu julgo o tempo todo. Entenda que existe sempre um comportamento que a gente tem que avaliar se aquele comportamento está te fazendo bem ou está te fazendo mal, né? Todo mundo tem hábitos, todo mundo tem comportamentos que vão sendo repetitivos, né? Então, isso é normal porque o cérebro ele precisa dessa forma de viver, de colocar no piloto automático, porque senão ele ia gastar energia o tempo todo tomando decisões. Se a gente tem de 60 a 80 mil pensamentos por dia, imagina a gente tendo que tomar decisão toda hora para tudo. Eu devo engolir, eu devo... Não, a gente não pensa, né? Eu devo piscar o olho, eu devo respirar. Não, isso é automático, né? O seu cérebro já faz isso. Mas tem coisas do tipo assim, eu quero tomar essa xícara. Eu devo tomar, não devo tomar? Não, eu quero tomar, então eu vou tomar. Eu não preciso ficar pensando profundamente para tomar uma decisão. A gente toma decisões por repetição. A gente já tomou essa decisão no passado, a gente aprendeu sobre isso, sabe o resultado, então a gente automatiza algumas decisões. Só que se a minha vida não está indo na direção que eu quero, eu tenho que começar a olhar para os meus hábitos e perceber, putz, esses hábitos aqui não estão positivos, não estão legais, não estão me agregando nada, não estão me ajudando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. E aí exige um esforço, mas exige uma decisão. Agora, se eu estou vivendo a vida no piloto automático completamente, eu não vou saber o que está me impedindo. Então eu vou estar dando porrada na parede, sabe? Dando, como é que eu falo? Murro em ponta de faca, né? Por quê? Porque eu tô me esforçando muito para fazer alguma coisa e não consigo o resultado. Porque eu não sei o básico da vida, não sei essas leis universais, eu não sei o que me impede. Lembra aquela parede que eu falo sempre? Não só as nossas crenças, os nossos hábitos, mas existem as leis universais. Então, isso também é uma barreira invisível. Porque ela tá operando sem você saber, sem você ver. Você não precisa ver para ela existir. Então, o que acontece? Eu tô querendo e eu fico lá, meu Deus, meu objetivo tá aqui. E eu fico lá, meu Deus, eu não consigo. Aí eu dou um avanço, eu consigo. E aí você vai perceber que nos momentos que você criou alguma coisa, nos momentos que você mais teve sucesso em alguns aspectos da sua vida, foi o momento que você estava mais feliz. E quando a gente tá feliz, a gente não julga o outro. Quando a gente tá feliz, plenamente, a gente não se importa com o outro. Quando a gente tá feliz, a gente não tá nem aí pro outro. Pro que tá acontecendo lá fora. A gente tá tão, sabe, empolgada com a gente, quando a gente tá apaixonada, quando a gente vai fazer uma viagem, quando a gente tá no trabalho novo, de repente, que a gente tava super querendo, quando a gente conquista alguma coisa que a gente tava muito querendo, a gente tá tão feliz que a gente não consegue, por isso que a gente cria. E aí você não sabe por que momentos você tem as coisas, no outro momento você não tem e você perde. Porque naqueles momentos que você tá em baixa, que você tá triste, que você tá irritada, que você tá estressada, que você tá deprimida, que você tá não sei o que, angustiada. E quando você começa a falar mal do outro, quando você começa a criticar o outro, quando você
você não respira, você não... Entendeu? Olha que mágico. Aí você vai entender, porque a sua vida tá sempre assim, né? Alto e baixo, alto e baixo. Nossa, mas como que eu... Lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia como que eu conquistava as coisas? Uma hora eu tava com a vida tudo aqui, perfeita, linda, maravilhosa. Daqui a pouco eu tava aqui embaixo. Depois eu tava lá em cima, depois eu tava embaixo. Aí quando eu entendi, nunca mais a minha vida ficou lá embaixo. Ela tá sempre aqui. Claro, ela fica aqui, ó, pequenas ondulações, porque não quer dizer que eu não vou ter problemas, não quer dizer que eu não vou ter situações desagradáveis. Vou ter, mas a forma como eu vejo o mundo e como eu entendo o mundo é diferente. Então, tudo aquilo que antes era um peso, que era difícil, que era pesado, já não é mais. É só um obstáculo, é só uma pedrinha aqui. Antes era uma rocha, antes era uma montanha que eu tinha que transpor, agora é só um cisquinho. Ah, aconteceu isso? Ok, vamos resolver. Tá tudo certo. Dou conta. Eu dou conta, sei o que é. Ou é pra olhar, eu preciso melhorar isso. Legal. Que bom que apareceu isso, porque agora eu sei que eu tenho que melhorar. Lembra que as pessoas, elas estão na nossa vida pra nos mostrar o que a gente precisa melhorar. Só isso. E é sempre bom pensar que se existe o mal, é pra eu valorizar o bom. Se existe, né, a dificuldade, é pra eu valorizar quando tiver as coisas boas. Porque se não tivesse isso, a gente nem ia dar, né, importância para as coisas, não ia realmente agradecer, apreciar quando as coisas estão boas. Então é necessário isso. Sempre vai ter essa dualidade, sempre vai ter o bom e o mal, vai ser o noite e dia, vai ser o escuro e o claro, né? Sempre vai ter isso. Porque se a gente não tivesse o outro lado, a gente não cresceria, não seria nada. A gente ficaria sempre estática, linear, vivendo a mesma vida. E a gente veio para essa existência pra gente ser melhor, né? Então, acho que eu passei isso tudo pra vocês, né? O que vocês têm que fazer. Agora, o que acontece? Alguém falou lá não sei se foi nos grupos, não, acho que foi na caixinha. Explica como que faz pra mudar os hábitos. Tô falando. Tô dizendo, ó. Medita, silencia, se conecta com a natureza, para de julgar. E qual que é o outro lá que eu falei? Que até já esqueci aqui, ó. Vocês me deixam tão nervosa que até esqueço o negócio. O outro é silenciar, meditar, ouvir sua voz interior, não julgar e conectar-se com a natureza. Para hoje, né? Toda a lei que eu passar para vocês, eu vou dizer o que vocês têm que fazer, tá? Mas tem que fazer. Não adianta eu chegar aqui e falar tudo que tem que fazer e você não faz. André, não sabia que é para fazer. Sim, eu tenho que fazer. Depende de você entrar em ação. O conhecimento, né? Só entrar aqui. Não entendi o que eu vou fazer. Amanhã eu faço. Amanhã é nunca, né? Começa a dizer que amanhã faz, não vai fazer. Depois eu faço. Então é você que tem que arranjar tempo na sua agenda, é você que tem que se organizar, é você que tem que colocar um espaço para fazer isso. Não é quando dá, porque nunca dá. É você que faz dar. É isso que é a diferença. As pessoas estão esperando o dia perfeito. Mas como... mas André, mas meditar, eu não gosto de meditar. Você já fez? Eu já tentei uma vez. Então tá. Então você não sabe o que é meditar. Porque meditar não é no primeiro dia... deixa eu ficar aqui sentada. Não gostei. Minha cabeça... mas tem muitos pensamentos. Meu Deus. Isso tá me deixando nervosa. Não sei. Tô pensando coisas estranhas. Sim, mas é a frequência, né? É a consistência. Todo dia. Então eu vou te dar uma dica pra você. Já que vocês adoram dicas, né? Começar com 1 minuto. Porque 1 minuto, gente, não... Se você disser que não tem 1 minuto no dia, 24 horas, se você não tem 1 minuto, aí desista mesmo, gente. Porque daí não tem solução, sabe? Porque a pessoa começou a botar essas coisas de empecilho, não tem, não tenho tempo, então desista, porque realmente não é pra você não vai conseguir nunca, etc. Então, você pega 1 minuto, dia 1 minuto. Ficou lá, respiração. Porque a meditação, ela basicamente é focar na sua respiração e trazer a sua mente para o momento presente, sabe? As pessoas têm uma ilusão de que, não vou pensar nada. Não, a sua mente vai inundar de pensamentos e é normal, ok? Tô lá pensando. No segundo dia, 2 minutos. No terceiro dia, 3 minutos. Depois de uma semana, você fez 7 minutos.
No mínimo, é bom você chegar até 20 minutos diário. O ideal na vida seria 1 hora por dia, né? Mas aí a gente tá querendo muito da pessoa, né? Mas se você fizer chegar nos 20 minutos, todos os dias, você já tá matando duas pauladas. Não, um coelho com 2 pauladas? Não, 2 pauladas, um coelho. Não. Ixi, uma... Eu não sei o ditado. Você entendeu, né? Tá matando um coelho com 2 pauladas? Não, é muita coisa pro coelho, né? 2 coelhos com uma paulada, acho que é isso, né? Coitado do coelho, né? Mas vocês entenderam a lógica, né? Você tá silenciando e meditando. E aí o que acontece? Você vai começar a ouvir a sua voz interior e vai começar a tomar decisões mais assertivas, mais acertadas, decisões mais corretas para sua vida. Vai saber aonde você tem que ir, vai saber o que você tem que fazer na sua vida. Você vai me fazer mal, tudo incomoda, eu não entendo, né? Já tinha lido essa, né? Às vezes é melhor silenciar para evitar discussões necessárias. Sim, mas toda vez que alguém tá falando alguma coisa desnecessariamente, que você vê, putz, isso aqui não tá me acrescentando nada, vai embora, se afasta. Ah, vou ali resolver um negocinho, sabe? Porque essa energia do que tá acontecendo ali, porque mesmo que você não participe, mesmo que você não fale nada, se você tá ouvindo, aquilo tá entrando em você, de alguma forma. É a mesma coisa ver notícia. Você não tá participando, você só tá ali passivamente recebendo essa informação. E toda vez que você recebe essa informação, de alguma forma te contamina. Então o ideal é, se você tá vendo uma discussão inútil, se tá vendo alguma coisa, se afasta, vai fazer outra coisa, né? Não se sentir incômodo com o outro. Para isso, precisa compreender o outro e deixá-lo na sua escolha. Exatamente. Cada um faz o que tiver que fazer. Aprendi a fazer silêncio, mas incomoda as pessoas aqui de casa. Por que será? Porque as pessoas, elas não sabem o que você está pensando, né, Salete? Imagina, você fica lá, de repente você... Aí que tá, olha só. Você era uma pessoa, você tinha um tipo de comportamento e de repente você muda, né? Você começa a ficar quieta, você começa a não se intrometer ou não se envolver em certas discussões, porque são discussões inúteis, né? E as pessoas começam a se incomodar, porque toda vez que você faz alguma coisa diferente, que o outro não está acostumado, isso, na verdade, reflete sobre ele, entendeu? E eles vão ficar pensando, mas o que está acontecendo? O que tá passando aí, né? E aí, se você muda muito pra melhor, o que acontece? As pessoas não te suportam, né? Elas não aguentam, porque tem que lidar com as fraquezas dele, com as incertezas deles, com as dificuldades dele. Então, sempre, né, o outro vai se incomodar com essas mudanças. Porque ele não tá vivendo a vida dele. Tá preocupado com você. Entendeu? Né? Quando a gente lá tá no Mente Magra, sempre é maravilhosa. Hoje eu tô sempre pra isso, significa que eu não tenho... tá. A gente tem problema, sim, os problemas não vão parar de acontecer. Mas nem é problema, né? Eu não gosto de chamar de problema, eu gosto de chamar de desafios. A vida sempre vai apresentar alguma coisa, só que você começa a ver tudo com outro olhar. É como se eu tivesse trocado a lente de vocês. Quando você chegou aqui no Mente Magra com uma visão, né? Lembra como vocês chegaram aqui para emagrecer? Eu quero emagrecer. Como se a vida toda, a questão fosse emagrecimento. Aí, quando eu emagrecer, a vida vai resolver. Não vai resolver. O corpo é só a consequência de como você tem levado a sua vida. Na verdade, o corpo é resultado de como você leva a vida. Agora, se você resolve a vida, naturalmente o corpo vem. E aí você começa a ver as coisas com menos dificuldade, você tem menos peso, você começa a ver tudo mais tranquilamente, né? Então é assim que dá leveza na vida, né? É entender que a gente dá conta de tudo que a gente quer, mas a gente tem que conhecer, principalmente a gente. Como que a gente tem que conhecer nossos valores, a gente tem que conhecer nossas crenças, a gente tem que conhecer nossas dificuldades, a gente tem que saber quem a gente a gente tem que se aceitar como a gente gente tem que gostar da gente, a gente tem que ter orgulho da gente, a gente tem que se amar profundamente, porque só assim eu não aceito que o outro diga o que eu tenho que fazer, eu não aceito que o outro mande em mim, eu não aceito que o outro dite a regra da vida dele pra mim, porque eu tô vivendo a minha vida e sendo feliz. Olha que a Eli, quando deito cedo, reclama, digo, precisa, amanhã acordo cedo pra caminhar. Exatamente, você tá cuidando da tua vida, né, Eli? Daí as pessoas se incomodam. Melhor fazer a minha parte e deixar o coelho quietinho.
É, não quero matar coelhinhos, tadinho, né? Oh, meu Deus, eu sou péssima com a natureza. Falo discussão comigo, saio de boa, depois de um tempo falo de boa. É, exatamente. É, a gente tem que sempre dar tempo, né, pra também baixar, né, a poeira, digamos assim. A gente tá mais tranquila para resolver as questões, a gente se desconecta daquela emoção, porque quando a gente tá ali, acontece uma situação e a gente acaba discutindo, a gente tá com a cabeça quente, a gente tá com o cortisol lá em cima, o estresse lá em cima, o que acontece? Nem sempre a gente tem as melhores decisões. Agora, quando a gente se afasta, dá um tempo, respira, se conecta com a sua essência, naturalmente você vai saber o que fazer, porque vai se conectar, né, com a tua fonte que vai dizer, ó, diga isso, fala aquilo, né, pontue isso, e aí naturalmente você tem melhores decisões e melhores resultados. Simples assim. Bom, meus amores, eu vou encerrar por aqui, né? Já passou uma horinha. Sei que vocês gostaram, né? Porque parece que a gente passa correndo, né? Quero saber se valeu pra vocês a pena esse primeiro dia da nossa jornada e qual o aprendizado que vocês tiveram. Quero que vocês me contem aqui.